E aí pessoal, beleza? Rodrigo falando. Estou aqui fazendo a segunda videoaula de C++, né? Deve estar, meus vídeos devem estar com um barulho no fundo, que é um ventilador, porque aqui é quente pra cacete, né? Então, qualquer coisa aí, não repare no barulho. Vou tentar minimizar o máximo possível, mas tudo tem um limite. Bom, eu tava brincando aqui com o meu programinha, né? Adicionei aqui o meu stack, depois eu vou explicar ele. E assim também já vou deixar incluso aqui. Como é? Vou deixar, não, vou tirar esse negócio que eu não vou estar utilizando ele agora. Isso aqui foi o que a gente fez. Eu vou retirá-lo aqui, isso aqui não vai ser necessário, a gente não vai falar disso. Lembrando, nós vimos os tipos naturais de variáveis do C++, que é int, double, float, bool e char. Total de 5, né? Eu utilizei a variável string. Ela não é natural, né? não é uma variável primitiva. Eu tenho que adicionar aqui em cima aqui a biblioteca string para reconhecer ela. O string no C++ ele nada mais é do que um reconhecimento de char, né? Isso aí é um conceito lá só para quem quiser ver a parte teórica, né, do negócio, que vai ver isso aqui. Vai ser o que? O string é uma sequência de char, né, que seria um instanciamento char em vetor, né? Eu ia ter uma sequência de caracteres ali dentro. Como eu não estou utilizando isso, eu já tenho pronto ali uma biblioteca que é a string que já faz isso. Então, por isso eu utilizo ela. Beleza. Como eu citei sobre vetores, eu vou estar agora aqui fazendo explicando como funciona o vetor, né? O vetor é uma variável onde ela contém uma sequência de valores, né? Ela pode ser utilizada com qualquer tipo de variável, né? Isso aí você decide como você vai fazer. Eu irei utilizar int para poder dar o exemplo, né? Eu vou utilizar aqui int números, aí eu abro colchete e fecho colchete. Se eu deixo assim, vai me dar um erro. Por quê? Porque eu não defini o tamanho do vetor. Existe o vetor dinâmico, que aí eu tenho que declarar que é um vetor aqui no int. Mas esse eu vou deixar para explicar bem mais para frente, né? Que agora não é interessante também, para não confundir ninguém. Eu declarei que eu tenho um inteiro que vai ter uma variável chamada números, que é um vetor. E aqui eu defino o tamanho do meu vetor, que é o tamanho 5, né? Ou seja, esse números seria como se existisse 5 variáveis do tipo número. Okay? Eu poderia colocar assim N1, N2, N3, N4, N5, que seria exatamente a mesma coisa. Vim aqui fazer assim, ó, int N1 igual a 1, N2, vírgula, N2 é igual a 2, 3 é igual a 3, e aqui eu coloquei ponto. Nossa, que maravilha, sou ótimo para digitar. 4 é igual a 4 e N5 é igual a 5. Ok? Qualquer tipo de contagem que ocorre dentro
da linguagem de programação, ela começa do zero. Eu agora no momento, eu sei que existe alguns que realmente começam do 1, não considero o zero. Mas eu não estou lembrado do nome dessa linguagem, assim, ou melhor, não estou lembrado da linguagem em específico, mas existe alguma linguagem que você vai encontrar que ela não começa do zero, começa do 1, mas no nosso caso aqui começa do zero. Então, vamos supor que eu tenho qualquer coisa que existe um arranjo de informação, ela começa do zero. Informação na posição 0, na posição 1, na posição 2. Então, eu vou armazenar os n's dentro do números, né? Então, o que eu vou fazer? Número na posição 0 é igual a N1. Números na posição 1 é igual a N2. Números na posição 2 é igual a N3. Números na posição 3 é igual a N4. Números na posição 4 é igual a N5. Ok? O que está acontecendo? Aqui deu 5 números: 0, 1 aqui, 2, 3, 4 e 5. 5 números totais no total. Se eu mandar imprimir, deixa eu fazer aqui, ó, o std, dois pontos, cout, números na posição 3, vai sair o valor std, dois pontos, line, vai sair o valor 4, que é o N5 ou o N4 aqui, ó. Vamos executar ele. Tá lá, ó, valor 4. Se eu mudar para o valor 1, vai ser o N2, vai ser o número 2 aqui, ó. Tá lá. Então, isso aqui é um vetor. E eu tenho também a matriz, Esse aqui seria visto da forma vertical. Vamos supor que tivesse um número, uma variável aqui. Eu tenho aqui a variável x, e dentro dela era como se tivesse assim, ó, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, até o 5 só. E cada quadradinho daquele seria uma variável que fazia parte de x. Na matriz funciona diferente, Ele tem na vertical, na horizontal aqui, e na vertical também. Aí seria como se estivesse mais aqui para baixo. É como se fosse assim. Ok? Então, eu vou modificar aqui. Aqui. Vou copiar agora. Vou fazer int matriz.
ser uma matriz de duas colunas e de duas linhas, né? Então vou lançar aqui matriz na posição 0, a linha 0 é igual coluna 1, a linha 0 igual a 2, matriz 0 e 1 igual a 3, matriz e 1 igual a std, dois pontos, real, matriz 0 ou cacete. E vou mandar executar. Tá lá. Ok? Ou seja, eu peguei nessa matriz aqui, eu peguei a primeira coluna na segunda linha. Aí ele retornou aqui, que é o valor 3. Eu vou comentar essa linha aqui, que não vai sair nada do vetor. E vou fazer agora aqui o seguinte. Vamos criar exatamente como está a minha matriz. Matriz... Tá lá, ó. O que aconteceu? Na minha primeira linha, né, da matriz, imagine que fosse uma tabela, estilo Excel, né? Aí tá, na primeira coluna na primeira linha eu tenho o valor 1, na segunda coluna, na primeira linha eu tenho o valor 2, né? Deixa eu abrir o Excel. Seria isso aqui, ó. Eu fiz uma matriz que eu ocuparia essas duas tabelas. Aí o que eu fiz? Fui lá e preenchi. Aqui é 1, aqui é 3, aqui é 2 e aqui é 4. Foi isso aqui que eu fiz lá, ok? Vou parar de falar ok, ok demais. Mas tá aí. Então eu fiz isso aqui foi a matriz. Eu posso criar do jeito que eu quiser, do tamanho que eu quiser. Não faz tanta diferença. Então aqui está a nossa parte de vetor. O vetor seria só a linha, né? Que estava lá. Vai até o tanto que eu quiser, o tanto que eu defini aqui é o tamanho do meu vetor. E aqui é o primeiro número, é o tamanho da minha linha. E o segundo número é a quantidade de coluna, ou melhor, esse primeiro aqui é o tamanho, a quantidade de colunas que eu tenho, né? Seria lá, tipo, que nem tava marcando lá no Calc. Eu tinha a linha 1, aí do jeito que eu fiz que tava a letra A, coluna A e coluna B. Se eu adicionasse aqui 5,
ia ser linha 1, coluna A, B, C, D e E. E por aí vai. Depende da quantidade que eu crio. Se eu não criar aqui, eu tentar acessar um valor, né? Vou apagar isso aqui. Eu quero acessar coluna 5, né? Eu não declarei coluna 5 aqui. Então, na hora que eu executo, tá vendo? Ele me retorna um número, uma coisa não existente. Esse número ali representa endereços de memória. Ele pega um valor lá que fica naquela posição e me retorna. Esse valor aqui não significa como em um aplicativo, ele não tem nenhum significado. Além disso aqui, eu também tenho os ponteiros e apontadores, né? Que agora, deixa eu me lembrar aqui qual que era. Um era ponteiro, eu faço com asterístico, e o apontador eu faço com o E comercial. Não estou lembrado. Bom, vou fazer dois tipos aqui: int ponteiro, int apontador. Este daqui vai ser igual a 10 e este aqui vai ser igual a 20. Okay. std cout ponteiro e aqui na frente eu vou colocar o apontador. Esse std endl aqui significa endline, né? Na primeira videoaula eu expliquei para fazer isso aqui, ó, barra end. Ok? Os dois é a mesma coisa, só que esse endl aqui é o mais utilizado em C. Eu tinha comentado que existia um quebrador de linha que eu não lembrava como que fazia ele, né? É porque eu tinha que declarar o std primeiro e eu não estava esquecendo desse pequeno detalhe. Bom, só comentando, né? Agora na hora que eu executar, eu vou ter o valor 10 e 20, tá ali, ó. Só o que eu vou fazer? O meu ponteiro, né? Eu vou marcar ele aqui. Esse aqui vai ser o meu ponteiro. Para mim fazer isso, eu faço com asterístico antes do nome. Então, agora, na hora que eu mandar executar aqui, em vez de exibir o valor 10 do meu ponteiro, ele vai exibir o valor de memória. Ele vai mostrar a memória onde que ele está. Aqui deu errado. Por que deu errado? Porque eu fiz alguma coisa errada, claro.
ele não vai aceitar o meu valor ali. Então, eu executo aqui, tá lá. Essa aqui é a memória, é o espaço da memória onde o ponteiro está ocupando, ok? Eu vou copiar essa linha que eu vou reproduzir ela. Aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que o meu ponteiro é igual ao apontador. Aqui o que vai acontecer? Do jeito que está aqui, eu tenho quase certeza que vai me dar um erro. Exatamente. O que aconteceu? Como o ponteiro é um espaço de memória, posso trocar esse apontador aqui por x, qualquer outra variável. Coloquei apontador, mas é outra coisa. Vai trocar por x em vez de apontador aqui para não confundir. Tem gente que utiliza esses nomes como de outras formas e eu não estou querendo dificultar a vida de ninguém. X. Tá aqui. Dessa forma não dá certo. Por quê? Porque ele não reconhece o 20 como sendo um espaço de memória, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou falar que o ponteiro tem o mesmo valor que está alojado dentro do x, né? O x ele cria, quando eu crio uma variável desta forma aqui, ele cria uma alocação de memória temporário, né? Assim que termina o meu negócio, a minha execução aqui, ele vai lá e remove aquele espaço, né? Não é o mais utilizado, vai embora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou falar assim, olha, eu tenho aqui meu ponteiro. O meu ponteiro é exatamente o que tem dentro de x. Vai lá, confere a alocação de memória x e copia para dentro de... Fala que é exatamente é a mesma coisa que tem dentro do ponteiro, né? Aí como que eu faço isso? Eu venho aqui e coloco um e comercial na frente do x. E comercial x. Ou seja, memória, espaço de memória, ponteiro é igual ao espaço de memória x. Agora, na hora que eu executo, tá lá, ó. Primeiro ele me deu lá um espaço de memória que era o ponteiro, que é essa primeira linha que nós temos aqui. Eu não tinha feito nenhuma declaração para ponteiro, então esse aqui é um espaço que ele criou lá e joguei o 20, né? Logo em seguida eu fiz o que? Ponteiro vai receber o mesmo espaço de alocação de x, que é esse aqui, ó, 0x7ffff, que é esse valor hexadecimal aqui que o sistema reconhece lá da memória. E o 20, né? Agora, quando eu quero, ali eu imprimi o espaço de memória. Vou copiar essa linha aqui, na linha seguinte, eu vou mandar imprimir o valor daquele espaço de memória, eu coloco um asterístico na frente. Para eu executar, tá lá, ó, 20, 20. Okay? O espaço vazio, o valor 20, o espaço do x, né, que tem o valor 20 lá dentro, ele equivale a isso aqui. E o valor de 20. Aí embaixo eu mandei imprimir também o valor do ponteiro. Agora, para vocês entenderem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar o valor de x de 20 para 100.
e vou mandar imprimir somente o valor do ponteiro. Na hora que eu mandar essa última linha aqui ser impressa, vocês vão ver, vocês verão que em vez de imprimir 20, ele vai imprimir para mim 100. Né? Por que vai imprimir 100? Neste ponto aqui, eu já falei que o ponteiro tem o mesmo espaço que o X. Né? O que acontecer no X vai acontecer dentro de ponteiro, porque eles ocupam a mesma coisa. Né? É o mesmo espaço de memória que tem em um, tem no outro. Ou seja, mesmo depois que eu fiz essa declaração, eu mudar o X, o ponteiro também muda, porque ele está recebendo exatamente a mesma coisa que está lá. Né? Ele vai fazer, é só uma referência. Né? A melhor forma de eu colocar é isso. O ponteiro, ele não tem um valor dele, ele é simplesmente um endereço. Quando eu peço ele para fazer alguma coisa, ele vai, em vez de ser alguma coisa que está dentro dele, ele vai ser o quê? Ele vai falar assim, olha, vai nesse lugar aqui que é aqui que tem a informação que você precisa. Entendeu? Então, vou executar aqui, ele vai me dar o valor de 100. Tá lá. Reparem que aqui nessa última linha, que é essa linha aqui, eu não mandei imprimir o valor de X, eu só peguei o ponteiro. O ponteiro é o endereço de X. Ou seja, o ponteiro ele armazena a posição de uma outra variável. E quando eu utilizo este e-comercial aqui, eu faço um apontamento. Ou seja, eu estou apontando que o ponteiro, meu ponteiro aqui, vai armazenar o valor de memória pertencente à variável que eu declarar logo em seguida, depois do e-comercial. Essa é a ideia do ponteiro e do apontador. Se aqui na frente eu mudar o X para 560 e mandar imprimir o ponteiro novamente, né, o valor do ponteiro, ele vai exibir o 560. Né? Viu? Essa é a ideia. E bom, e tem o armazenamento de memória das variáveis. Eu não me lembro em específico como que eu montava em C, o C puro, mas eu lembro que eu utilizava o malloc. Posso até procurar aqui rapidinho no Google. CM para mim utilizar o malloc, eu preciso de ponteiros. Eu vou vir aqui, declaro um pouquinho inteiro ptr, é um ponteiro, e depois eu venho aqui e faço assim, ó, ponteiro é igual malloc, e eu coloco o valor lá dentro. O que é o malloc? Malloc é uma abreviatura de Memory Allocation, né? Alocação de memória. Ou seja, eu vou declarar que esse ponteiro é uma alocação de memória física constante. Ela não vai sair dali. Depois que eu
quando eu crio só o ponteiro, sem fazer esse malloc aqui, né, terminou minha aplicação, aquele espaço ali ele já é liberado automaticamente. Quando eu faço dessa forma aqui, ó, né, o computador reconhece, olha, alguém reservou, o programa X reservou ali o espaço de memória. E aí, o que a gente faz? Né? Enquanto eu não der o comando para liberar aquele espaço de memória, ele vai ficar ali. Então, antigamente, né, ocorria muitos problemas a respeito disso, porque todo mundo fazia a aplicação, fazia a alocação de memória e esquecia de liberar a memória depois. Eu terminava o programa, né, a ideia, o entendimento comum que existia era o que? Se eu fechasse o programa, a memória ia ser liberada. Mas não era isso que acontecia. Você tinha o Windows, por exemplo, né? Quem aí vivenciou a época do Windows 95 sabe do que eu estou falando. Você ia utilizando o Windows, e quanto mais tempo você utilizava o Windows, mais tempo a memória dele ia gastando e não liberava a memória. Né? Eu começava utilizando 5 KB, aí depois de uma hora estava já lá no 30, 35 e ia, e por aí vai. Era porque existiam alguns programas que eram utilizados que usavam esse funcionamento aqui. Aí, enquanto ele estava funcionando, ele ia ocupando memória, só ocupava a memória e nunca liberava. E por isso tinha esse problema. Aí, né, quando você usa o malloc, você faz isso. Né? O funcionamento do malloc com ponteiro, né, é a explicação do ponteiro que eu acabei de fazer, que é você faz um reservamento de espaço de memória, e o malloc garante que aquele espaço vai ficar ali, reservado só para o uso da variável que eu apontei aqui, no meu caso, que é o PTR. Quando eu quiser liberar essa memória, eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar dar o free. O free, eu vou fazer o seguinte: free, parêntese, e a minha variável PTR. Quando eu faço isso, né, fiz toda a operação que eu precisava lá, não preciso mais desse espaço de memória, eu fazia o free com ele. Ele ia lá, tirava aquele espaço de memória e mandava embora. Assim, ó, computador, tá aqui, ó. O espaço reservado já não está reservado mais, você pode utilizar para o que você quiser. E era assim que funcionava. Eu tenho lá o espaço de memória reservado para garantir que o meu programa não dá problema. Isso é um conceito muito utilizado em jogos. Para quem joga, vocês já devem ter visto alguns programas que servem para poder craquear os jogos. Bom, craquear não é bem a palavra. Craquear todo mundo associa mais em um jogo que tem senha, que precisa ser liberado, aí coloca o crack e joga de graça. Bom, não é isso não. Na minha época, lá de 17, 18 anos, existia um programa que se chamava Cheat-O-Matic, né? Esse aqui, ó, Cheat-O-Matic. O que ele fazia? Ele era um programa em C. Depois de muito tempo eu descobri que ele foi programado em C. A gente tinha que ir informando dados para ele reconhecer a alocação de memória. Né? Vamos supor assim, estou jogando. Deixa eu lembrar um jogo aqui que, se eu falar, todo mundo vai reconhecer, vai lembrar. Duke Nukem, né? Ou Quake.
Tô jogando Quake. Aí no canto da minha tela assim, que vamos supor que assim no canto tem a minha tela, no canto tem lá as informações de munição. E à medida que eu ia tirando, a munição acabava, né? Claro. O que eu fazia? Toda hora que eu atirava, aquele valor mudava, eu ia lá nesse programa, colocava o valor. Assim, olha, eu tenho o valor 150. Aí eu atirei, ó, agora eu tô com o valor 135. Calcula aí pra mim. Eu vai lá e reconhecia tudo que estava com 135, fazendo uma referência com o que estava anterior. Aí eu tirei de novo, aí mudava. Eu peguei a munição, foi para 174. Aí ele me retornava um valor exatamente como a gente viu, que era 0, x e uma variável e uma sequência lá de números, de hexadecimal. Aí eu podia depois vir e falar assim, olha, fixa aí para mim que o valor que eu sempre vou ter 150 de munição. Ficava só, aí eu podia ir jogando e só tinha 150. Porque o jogo faz um reservamento de memória para definir essas variáveis. Porque ele tem, dentro do jogo existem vários componentes. Né? E para cada componente comunicar entre eles, eles precisam ter uma memória reservada. Às vezes os programadores de jogos separam lá. Pega lá o final da memória, né? Para garantir que são lugares onde que a memória vai ser sempre vazia, coloca ali. Ou então faz simplesmente o acesso aí direto via ponteiro e apontador. E declaram esses tipos de... para poder fazer essas transações de informações. Eu estendi um pouco a explicação aqui, entrei em coisas que eu não precisava entrar, mas a ideia é essa. O malloc, eu faço garanto ali uma alocação de uma memória física, né? É reservado somente para aquele apontador, e com o free eu libero aqui. Se eu fechar o programa sem utilizar o free, aquela memória ali vai ficar ocupada até eu reiniciar o meu computador. Então por isso é muito importante ter o free quando você utiliza uma alocação de memória. Já no C++, o malloc foi substituído pelo new, que também não me lembro em específico como se utilizar. Vou dar uma pesquisada aqui no Pai de Todos, né? malloc em C++. Bom, o new é utilizado, mas o new é utilizado quando para fazer a alocação de memória dentro de constantes. Calma aí. Bom, vamos lá. No C++, em vez de eu usar o malloc, como eu utilizei ali anteriormente, eu iria fazer isso aqui, int. E talvez o tamanho e o espaço da memória, 1024. Isso aqui é exatamente como utilizar o malloc.
Se eu criar usando os padrões, eu posso fazer só assim, que também dá certo. Esse é um ponteiro com malloc no C++. Em vez de eu utilizar o free, eu utilizo delete. Se eu utilizar o new, eu tenho que usar o delete. Delete é o mesmo comando. Então, aí fica aí a questão de quando utilizar e quando não utilizar fica a critério de quem está fazendo. Só que tem que considerar uma coisa: se eu iniciei o meu programa utilizando malloc, eu tenho que terminar utilizando o free. Se eu inicio utilizando, colocando o new, eu uso o delete. É só isso que tem que ser considerado. O funcionamento é o mesmo. Ok? Não tem... a não ser que você esteja vendo no ponto de engenharia, talvez você encontre um detalhe. A não ser que você entre ou seja, se você não entrar em campos muito específicos, você não tem diferença nenhuma no que você está fazendo. O malloc para o new. Eu até hoje, particularmente, eu não tive problema na utilização de nenhum dos dois. Eu falo assim, olha, é esse aqui que eu tenho que utilizar e pronto. Às vezes você tem algum componente que só reconhece C em vez de C++, aí você tem que usar o malloc. Mas fora isso, tem que ser considerado. Não tem tanto problema. Essa videoaula eu vou parar por aqui, e na seguinte eu vou falar sobre pilha e fila, ou fila e pilha, a critério de vocês. E logo em seguida eu vou começar a mexer com o videoaula lá, que é sobre o projeto em si, que eu tinha discutido, que a gente iria estar fazendo essa videoaula. Bom, deixando isso esclarecido, caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, mande, comente, faça qualquer coisa aí que você achar mais interessante, me mande, que eu vou fazer aí tento fazer uma explicação, ok? Não é que vai ficar preso dentro de alguma coisa lá, porque sem saber o que é que eu não vou explicar. Mas manda pergunta aí se eu tiver como explicação. Se eu souber a explicação, vou dar. Se eu não souber, eu pesquiso aqui e dou do mesmo jeito. Então, até a próxima, e vou ficando por aqui. Valeu!